Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. As crianças já estão subindo. Essas crianças são mais crentes que a gente, viu? Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então tá. O pastor João hoje ele está, né? Já deve estar lá. Espero que já tenha chego em paz. Pregando na igreja Peniel de Cubatão. Aí ontem ele me falou para eu estar aqui compartilhando uma palavra com os irmãos. E eu peguei o óculos errado. Eita Deus, mas vai dar certo, eu acho. Vamos lá. Isaías 6. Vamos estar dando continuidade a essa campanha. Que confesso aos irmãos que eu achei que nem fosse ter. Porque no final de ano estavam falando tanto a respeito da pandemia, né? E eu falei assim, não vai ter campanha, não vai ter campanha. Tinha aqueles que estavam até torcendo para que não tivesse mesmo, mas tinha aqueles que estavam falando assim, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E glória a Deus, está tendo. Porque é dia de buscar o Senhor, amém? Estamos vivendo dias que nós temos que buscar desesperadamente ao Senhor. Não basta dizermos que o amamos, que nós queremos que estar verdadeiramente apaixonados pelo Senhor. E essa paixão vai nos movendo, nos levando de encontro a Ele. Eu quero estar lendo Isaías, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 8 ou 9, mais ou menos, vamos ver. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios. Por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. O 9 só partirá. Ele disse, vá e diga a este povo. Amém? Com os olhos fechados, sentados, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Pai querido, te agradecemos por tua misericórdia ter sido renovado sobre as nossas vidas em mais uma manhã. Pela oportunidade de vivermos esse dia. Nós te agradecemos pelo cuidado, o zelo, o teu favor para com todos nós, para com a nossa casa, para com os nossos entes queridos. Obrigada por essa oportunidade, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para agir, para ministrar em nossos corações. Senhor, nós não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos ensina, nos exorta, nos alimenta, Senhor. Que nós possamos sentar à mesa nessa noite e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor estará entregando para nós. Eu peço, Senhor Deus, que ao teu nome seja dado glória, como diz no livro de Salmos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que nessa noite, não apenas aqui, mas em todas as igrejas onde está o teu povo se reunindo nessa noite, independente de placa, onde está o teu povo reunido nessa noite,
que ao teu nome seja dado glória. Que um povo, Senhor Deus, seja encontrado por ti, te adorando, te buscando e te desejando, acima de tudo e de qualquer coisa. Essa é a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, texto conhecidíssimo, eu sei, mas a palavra de Deus se renova. Amém? E a palavra do Senhor, ela diz em Romanos 15, versículo 4, que tudo o quanto está escrito é para o nosso ensino. Tudo que contém, tudo que está escrito na Bíblia, foi escrito para o nosso ensino. E diz também que essas coisas que estão escritas, elas sobrevinham como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Então, na palavra de Deus, tudo que está escrito nela, de capa a capa, é para nós. Foi para nós que foi escrito. E é para a experiência nossa, para a advertência nossa. Essa experiência de Isaías não é apenas um relato de uma história. Foi um fato real que aconteceu e está escrito aqui porque o Senhor deixou para nós. É muito bonito, nós cantamos, nós citamos esse texto, mas quando eu estava em casa, e aí veio esse texto já faz algumas semanas. E ontem, quando o pastor falou assim, você vai trazer a palavra amanhã, veio ele novamente. Esse encontro que Isaías teve com a glória de Deus. Eu falei, Senhor, o tema é resgate, né? Resgate de valores, resgate de vidas, tal. E esse texto fala a respeito desse encontro que Isaías teve, um encontro transformador com a tua glória. E o que pode ser resgatado aqui? Ele falou assim, o resgate do desejo de vocês voltarem a ter experiência comigo. Experiências verdadeiras com Deus. Queridos, se nós não vigiarmos, nós ficamos tão no piloto automático de uma vida cristã, e às vezes nem é cristã, como o pastor já ministrou, religiosa, que a gente esquece que um dia nós tivemos experiências tremendas com Deus e hoje nós não temos mais. Aquelas experiências que você fica sem palavras, que parece que a sua alma está derretendo dentro de você, impactado com aquilo que o Senhor está te revelando, está te mostrando, está te permitindo sentir. Foi ministrado através da vida do pastor Éder, né? Resgatando o primeiro amor. Foi tremendo. Ontem o pastor Odilon desceu a lenha também, o pastor João no primeiro culto e da abertura. E eu gosto dessas coisas. Porque nós temos que ser chacoalhados, nós temos que lembrar, nós temos que ter os nossos olhos abertos para ver se nós realmente deixamos o primeiro amor, para ver se realmente tudo aquilo que nós precisamos resgatar e passou desapercebido. E à medida que eu estava lembrando desse texto e meditando nesse texto, o Senhor falou, é necessário, filha, resgatar as experiências que muitos tiveram e hoje não tem mais. Querido, ter experiência com Deus, acho que é uma das coisas mais fabulosas que nós cristãos podemos ter aqui na terra. É quando Ele se manifesta e você fica extasiado. Nós cantamos, acho que no louvor de domingo, na Santa Ceia, aquele louvor que fala, né? Eu fico extasiado ao ouvir teu nome. É quando você realmente é tomado pela glória de Deus. E às vezes nós nos enganamos, achando que isso é para o líder, aquilo é para o pastor, ou para a pastora, ou para o líder da intercessão, ou para o líder do louvor. Não, isso é para todo filho de Deus. Nós temos que ter experiências com o Senhor. Experiências que te deixam assim, deslumbrados mesmo. Isaías, ele teve esse momento. O interessante é que antes do capítulo 6, e eu vou estar repetindo isso, é para que você lembre mesmo, que antes de chegar no capítulo 6, Isaías, no capítulo 5, ele diz, ai do povo que faz isso, ai de fulano que faz isso, ai de Beltrano que faz isso, ai do povo que se encontra nessa situação, ai.
quando chega no capítulo 6, que ele tem um encontro com a glória de Deus, ele não fala mais ai do povo, ai de fulano, ai de Beltrano. Ele fala ai de mim. Ele começa a se enxergar de fato. E aquilo que ele vê faz com que ele peça: Senhor, tem misericórdia, ai de mim. Isso é uma das coisas que o encontro com a glória de Deus, de você ter experiências com Deus, causa em você. Te mostrar realmente quem você é e o estado que você se encontra. E nós precisamos disso, eu preciso disso. Eu vou focar em Isaías, nessa experiência que ele teve. Mas para quem não conhece o texto, acredito que sejam poucos, ou que tenha feito uma leitura muito rápida. O texto ele começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias. Isso já foi ministrado aqui. Isso tem vários estudos, vários livros que falam a respeito. E eu creio então que é o próprio Deus fazendo cumprir a sua palavra, que diz que foi para nosso ensino que foi escrito. O rei Uzias era um rei muito poderoso, irmãos. Se você for ler o texto em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver que ele foi um dos mais poderosos da época. Ele reinou em torno de 50 a 52 anos. E quando ele tomou posse, quando ele foi eleito rei, como ele aceitou a incumbência, foi a ele essa incumbência de ser rei, ele fez o que era reto perante o Senhor. A palavra do Senhor diz que segundo tudo que fizeram Amazias, que era o pai dele, ele fez. Ele propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas Deus não fez ele prosperar pouco, ele prosperou muito. Medita nesse texto, você vai ver as coisas que Deus concedeu a Uzias. Coisas tremendas. O exército, as riquezas, tremendo. E Uzias, ele foi se tornando então um monarca poderoso e que mais permaneceu no trono. A nação de Israel, na época dele, desfrutou de uma prosperidade incrível. Incrível. Ele foi tremendamente cuidado e ajudado pelo Senhor. Ele tornou-se forte. Muito forte. Só que se você continuar, e eu espero que você leia o texto todo, você vai ver que o final dele não foi bom. O final dele foi punk. Para um homem que ele se tornou, o final dele não correspondeu àquilo que ele escreveu a sua história, todas as coisas que ele fez. Lembrando aqui nesse ponto daquela ministração que o pastor trouxe, quando ele disse que melhor que começar bem é terminar bem. Melhor que começar a minha vida com Deus bem é eu terminá-la bem. E a Bíblia, ela relata várias pessoas que começaram bem e não terminaram bem. E Uzias foi uma delas. Bom, o primeiro de todos foi Lúcifer, né? Querubim, ele estava ali direto com Deus. Começou bem, como um grande querubim, e terminou como um demônio lançado à terra. Adão e Eva começaram muito bem também. Os primeiros desfrutavam de tudo. O Senhor fez tudo para eles. Mas terminaram sendo expulsos da presença do Senhor, do jardim onde eles estavam. Judas começou sendo o quê? Um discípulo do Senhor. E terminou como um traidor. Então são alguns exemplos de que começaram bem, mas não terminaram bem. Isso significa que isso pode acontecer com todos. Pode acontecer comigo.
Posso ter começado bem meu ministério, a minha vida com o Senhor, mas se eu não me vigiar, se eu não buscar ao Senhor, se eu não desejá-lo desesperadamente mais do que qualquer coisa, talvez o meu fim não seja tão bom como o meu começo. E isso é responsabilidade de quem? Minha. É sua. É sua responsabilidade lutar, vigiar e estar atento, para que você termine, não como você começou, mas melhor do que você começou. Amém? O rei Uzias, ele figura aqui um comportamento de pessoas que querem usar a Deus. De pessoas que querem Deus como um trampolim para obter algo, mas depois não querem mais saber de Deus. Ele buscou o Senhor, ele colocou os princípios, ele colocou em primeiro lugar tudo aquilo que dizia respeito à obra do Senhor. Mas quando ele atingiu o auge, ele foi se distanciando. Eu estou na igreja, no evangelho, com o Senhor, 20... Quanto tu tem mesmo? 28, né? Então, 29, 30 anos. Já vi muita coisa e espero em Deus ver muitas mais. Mas eu vi muitos casos de pessoas que buscam a Deus desesperadamente. Quando recebem, vão embora. Não perseveram. Eles querem obter, às vezes, uma cura, às vezes, um bom casamento, às vezes, um casamento, tantas coisas. Mas clamam a Deus, e quando recebem, passa um tempo, foi ministrado já isso aqui, esquecem do Senhor. Isso aconteceu com Uzias. E isso está escrito para que eu me examine, para que você se examine, para ver se em algum momento você não tem colocado aquilo que você deseja em primeiro lugar. Quais são os seus reais interesses em buscar ao Senhor? É gratidão por ser salvo? Gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você? Ou simplesmente por algo que você deseja, depois que Ele te dá, você fica meio de stand-by? Irmãos, eu nunca vi uma geração como a que nós estamos vivendo hoje. Está difícil. Entristece quando você vai conversar e você vê no trabalho, na igreja, em uma roda de conversa com amigos, na família, pessoas que buscam a Deus por interesse, que até começa a congregar, mas não está focado realmente em querer Deus. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que, quando é exigido de nós algo que a nossa carne não quer dar, nós viramos as costas. De repente você é incumbido de alguma coisa na obra do Senhor, ou no seu trabalho, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo. A sua esposa te pede algo, o seu esposo te pede algo, um líder te pede algo, e você não quer fazer aquilo, a tua carne não quer fazer aquilo. Fica mais tarde até hoje, fica um pouquinho mais tarde até hoje. Amor, fica um pouquinho mais em casa hoje comigo. Não quero, não vou, porque a gente dá tantas desculpas. Fica mais um pouquinho hoje. Às vezes na igreja mesmo, quantas vezes o pastor Nizuzi, todo mundo ia embora, ficava eu, meu esposo, com ele, e mais o casal, o pastor Mesquita, a pastora Leia, porque a gente ficava assim, talvez ele precise de alguma coisa, e não era por causa dele, era por causa daquele que tinha me salvado, por causa da obra do Senhor.
teve uma ordenação, me lembrei agora, irmãos, por favor, sejam maduros. Me lembrei agora da última ordenação que teve de diáconos, que foi lá em Vicente de Carvalho. Eu não, acho que foi a que você e o seu esposo, quem mais foi ordenado nessa? Então, foi nessa. Quando terminou tudo, o pessoal ficou conversando. Gente, era festa, não era? E estava todo mundo lá, Eu fui, conversei um pouquinho depois, vocês sabem, quem me conhece sabe. Tem uma hora que eu não tenho mais assunto, na minha cabeça é só minha cama, mas dou ali. Aí conversei. Aí eu fiquei lá fora, estava calor, eu fiquei lá fora. Aí os diáconos que estavam lá foram para o outro salão. Quem foi Vicente Carvalho sabe que tem um outro salão. Nem sei se ainda está desse jeito, que faz tempo que eu não vou lá. Irmãos, veio uma família não sei se eram todos da mesma família, né? Mas acredito que eram próximos, pelo menos. Eram umas 6 pessoas. Eles tinham acabado de ser ordenados. Eles estavam, não sei nem que expressão, não vou estar gravando, não vou nem. Mas eles estavam indignados porque as pessoas estavam conversando e eles queriam ir embora logo, eles queriam ir embora. Eu quero ir embora, que eu tenho que trabalhar, Eu quase falei assim, irmão, vai, eu tomo conta. Porque aquilo estava fazendo mal. Se estava fazendo mal para o meu ouvido, imagina para o ouvido de Deus. Porque faz mal. Irmão, pode ir, minha vontade, mas eu não conhecia as pessoas. Se fosse alguém que eu conhecesse, eu falaria, irmão, pode ir. Deixa que eu fico aqui. Eu já fui dessa igreja, eu pego a chave com o pastor, eu mesmo fecho. Não tem problema, mas vai em paz. Às vezes, queridos, são pedido coisas para nós em família. Dei um exemplo aqui porque eu me lembrei dessa situação. Mas às vezes alguém da família também pede você a carne. Ai, por que não? Não quero, não dá tempo, nem isso, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar. Só você trabalha? Quem trabalha aqui? Quem acorda cedo aqui? E quem tem a rotina em casa também? Todo mundo, a maioria. Então não é desculpa. Então eu entendo que é o quê? Uzias. O que eu queria? Eu queria estar num nível, eu queria estar numa situação, num patamar melhor. Já adquiri isso. Aí você fala assim, pastora, você está falando isso para mim? Não, eu estou falando para mim. Para mim, começa sempre conosco que estamos aqui, irmãos. Para que quando alguém chegar e falar assim, Elda, pastora, caminha comigo até ali, eu me lembrar que a palavra de Deus diz que se alguém pedir para eu caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar quantas? 2. Começa comigo. Começa comigo quando alguém me pedir algo que a minha carne não quer dar. Eu me recorde do versículo da palavra do Senhor que diz assim, e tudo quando fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não a homens. Não vai ser para a irmã Maria que eu vou estar fazendo. Eu vou estar fazendo para... E Uzias, ele simboliza isso. O interesse dele, aquilo que ele queria, ele já conseguiu. Só que nessa hora que alguém me pede algo a mais, eu só penso em quem? Em mim. Na minha carne. Que eu tenho que dormir cedo, para acordar cedo. Que eu tenho que cuidar das minhas coisas. Nessa hora eu não lembro desse versículo. Fazei tudo de coração como ao Senhor e não aos homens. Mas no dia seguinte, eu vou querer lembrar da palavra do Senhor Deus. Senhor, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não serei atingido. Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, então, ele só queria até aonde era conveniente a ele. Ele chegou no topo, ele não precisava mais de Deus. Ele não precisava buscar tanto mais a Deus. E isso nós temos que nos examinar. Às vezes, irmão, eu estava pensando outro dia, eu gosto de ver
como é que é? De missões, portas abertas, né? E tem um outro de missões no sertão e tal. Eu fico pensando, gente, aqui no litoral, não apenas o litoral, vou estender aqui para a região sudeste. Se nós tivéssemos que buscar a Deus como os nossos irmãos buscam, que moram no campo, no sertão, na roça, onde a igreja mais próxima fica como daqui ao Perequê e tem que ir a pé, vixe, eu acho que só ia ter o pastor e a família dele. Nós somos privilegiados, nós temos a igreja próxima. Nós temos ventiladores, tem banheiro, tem lugares que é terra, é chão. Uma coisa simplesinha, não tem ventilador, é o mosquito pernilongo comendo vivo. A pessoa tem que andar quilômetros. Deixa eu ver, cadê? A igreja fica perto da casa da tua mãe? Fica perto, tem igreja perto da casa? Não? Não tem. É difícil, irmãos. E eu estava pensando não com a igreja, comigo. Eu falei assim, caramba, será que se eu morasse em lugares assim, eu estaria cultuando ao Senhor? Será? Mas eu quero focar na experiência que Isaías teve. Só para encerrar essa parte de Uzias, se vocês forem ler o texto, e aqueles que já conhecem, lembra que ele foi acometido por uma lepra, não foi? E os sacerdotes, antes disso, quando eles viram que ele tinha feito, que tinha pecado contra o Senhor, os sacerdotes resistiram a ele. E quando resistiram a ele, ele foi tirado do meio do povo e ficou vivendo recluso até que ele morreu. O que eu quero dizer com isso? Que na minha carne, irmãos, aqui, a minha carne, ela sempre vai resistir àquilo que o Senhor Deus quer para mim. Mas cabe a mim resistir a ela. Eu sou responsável. Então eu vou resistir. Quando eu não quiser andar 2 milhas pelo irmão, eu vou andar sim. Quando a minha carne fala assim, você está fazendo isso para a irmã Rose, eu vou lembrar, não, o Senhor disse que eu tenho que fazer como se fosse para ele, então estou fazendo para ele. Sou eu que tenho que combater. Esse combate é meu. Esse combate é de cada um de nós. Ninguém vai travar essa batalha por mim, eu que vou ter que travar. Tem um louvor que eu gosto muito, e eu passo, se depender, o dia inteiro cantando ele, só a primeira frase. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Daqui a pouco eu volto de novo. Para que eu não me perca, não está no ritmo, é claro, né? Mas vocês sabem qual é o louvor, né? Para que eu não me perca, acho que é isso. Correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Eu levanto, eu vou trabalhar, aquela loucura, isso, tal. E vem, as pessoas sabem onde eu trabalho, essa época agora então, que está mudando tudo, e a gente escuta uma coisa aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, tal, e vem proposta, e vem isso. Você pode crescer mais, você pode aparecer mais, para que eu não me perca, correndo atrás do... Isso tudo é vento. Só que para eu não me perder, eu tenho que estar com meus olhos no Senhor. Porque senão a gente se perde, irmãos. A gente se perde. Eu tenho que correr, eu tenho que ter o melhor salário, eu tenho que ter a melhor condição de vida, eu tenho que melhor... Não está errado você fazer uma faculdade, não está errado em você procurar uma promoção. Nada disso está errado, pelo contrário. Nós temos que prosperar, nós temos que progredir. O que está errado é eu priorizar. Eu dar tudo de mim para o meu trabalho, eu dar tudo de mim para outras coisas e não dar tudo de mim para a obra do Senhor. Talvez não seja isso que você gostaria de ouvir, mas é isso que o Senhor pediu para que eu compartilhar com os irmãos, porque Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim quando Ele falar assim, olha, tinha lá a minha filha ou meu filho que estava correndo atrás do vento, e você não alertou.
Estava lá o meu filho e a minha filha que não estava conseguindo fazer a obra, porque a carne estava predominando, e você não falou que também acontece contigo, e você travar essa batalha, e você pode falar para ele, eu estou conseguindo, você também vai conseguir. Então eu vou ir na direção que o Espírito Santo está dando, amém, irmãos? Compreenda. O Senhor quer nos dar um ano incrível, mas Ele quer pessoas incríveis, buscando a sua face. Entendendo que Ele é o melhor para a nossa vida. Isaías, então, quando ele começou o ministério dele, ele era um profeta. Ele estava pregando a respeito do juízo divino sobre Israel e as demais nações. Só que mais tarde, depois que ele teve essa experiência, ele mudou a fala dele. Ele compreendeu, teve um impacto na vida do profeta, essa experiência que ele teve. A primeira coisa que ele falou foi, ai de mim que tenho o quê? Lábios impuros. Ai de mim que tenho lábios impuros. A partir do momento que ele viu aquela glória do Senhor, tudo aquilo, ele falou assim, meu Deus, ai de mim, eu tenho lábios impuros. Na hora, irmão, ele fez ele passou um scanner sobre ele, falou assim, aqui. Lábios impuros, ai de mim. Como isso? E ali, ele começa, daí em diante, falando a respeito da glória de Deus, aquilo que ele estava vendo. Antes, nós não vimos esse Isaías com lábios impuros. Era um profeta ministrando aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Mas quando ele teve esse momento incrível, onde ele viu a glória do Senhor, ele passou a enxergar a Ele. É isso que os encontros de experiências com a glória do Senhor fazem em nós. Quando nós temos esse encontro com Ele, essa experiência pessoal com Ele, eu não me refiro à experiência de salvação. Tem ela. Mas, depois, a vida não acaba aí, a nossa vida com Cristo. O Senhor diz em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 4:8, que diz que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até surgir um dia perfeito. A nossa caminhada com Deus é assim. É como a luz da aurora. Você que passou o Réveillon aí acordado, dia 31 para o dia 1º, você olhar, você ia vendo, o céu vai clareando, vai clareando, vai clareando, né? Até chegar o dia perfeito. Essa é a nossa vida com o Senhor. Nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, nos batizamos e nós vamos crescendo. E a luz do justo em nós, ela vai brilhando, 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 brilhando. Nós vamos conhecendo mais e mais e mais, até chegar o dia perfeito. Quando você fala assim, eu sei a quem eu pertenço, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Só que o dia a dia da nossa vida, a nossa rotina, vai nos roubando isso. Vem as nuvens negras. Mas nós temos que entender que é tempo ainda de nós termos experiências com Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Sabe quando você vem para a igreja, que só Deus e você sabe, aquele desenho animado que quando tem os presos, que coloca aquela bola de ferro, você saiu de um dia cansadíssimo, você chega aqui na igreja, parece que não tem uma, mas várias bolas de ferro, você está carregando, aí você chega, senta, e você fala assim, Deus, eu consegui. O Senhor não vai me despedir vazio, porque o Senhor não despede ninguém vazio, amém, irmãos? O Senhor não despede ninguém com fome, amém? O Senhor não despede ninguém com sede, amém? Você chega cansado, fadigado, mas você está esperando no Senhor. E aí Ele vem e te lembra que a palavra dele que diz, aqueles que esperam em mim, o que acontecerão? Os que esperam no Senhor terão as forças renovadas, correrão e não se cansarão. Não é isso que diz a palavra? E por aí vai. E aí ele começa a falar e você está sentadinho. Aí você fala assim, eu nem vou ficar em pé na hora do louvor. Daqui a pouco tu está levantando. Daqui a pouco tu está balançando o corpo. Começa a ventar dentro da igreja, né? Porque ninguém fica dentro da igreja assim. A igreja tem um vento que sopra, que você só vê a gente assim, ó.
Aí você tá assim, assim, daqui a pouco tá assim, daqui a pouco tu tá... Cadê o cansaço? Você é visitado pelo Senhor, aquela atmosfera de adoração, você começa a ser envolvido por ela. Queridos, todos nós precisamos de um nível de experiência como esse que Isaías teve. Todos nós. Pode ser que não seja dessa forma. Mesmo porque a descrição do anjo é assustadora, né? Olho aqui, abre a asa, olho nas asas. Olho aqui. Se apareceu, saiu correndo. Para nós é diferente. A concepção, né, visual que nós temos. Mas nós temos que ter experiências com Deus. É necessário, é imprescindível que nós temos que ter experiências com Deus. Isaías, ele percebeu que o estado que ele achava que era bom, na realidade não era. Ele percebeu que os lábios dele eram impuros. Ele se deu conta que ele não era nem digno de estar tendo aquela visão. Mas ele compreende que o amor de Deus por ele é tão grande, que falou, não, é para você que eu quero revelar. Querido, tem coisas que o Senhor quer revelar para você, não é para mim. É para você. É naqueles momentos em que você busca Ele, e você fala, Senhor, eu abro mão de tudo, porque agora é eu e o Senhor. E eu te quero, e eu te quero, e eu te quero. E ali Ele se revela a você de tal forma que a sua esposa não sabe, seu esposo não sabe, seus filhos não sabem, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, mas Ele está lá, olha, esse sou eu. Sou eu, o teu Deus. É imprescindível que cada um de nós tenhamos essa experiência. Eu sei que muitos já tiveram, mas o Senhor quer mais. Ele quer que nós tenhamos mais experiência com Ele. Você se lembra, irmãos, o que o Senhor disse a Oséias? Ele disse que o meu povo perece, ou sofre, ou é destruído, tem várias versões, porque lhe faltou conhecimento. Deixa eu ver, Oséias 6, 4 a 6. Ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que se esquecesse, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É pesada essa palavra. Você está sendo destruído, Elda, porque falta conhecimento. Porque você me rejeitou o meu conhecimento, então eu também vou te rejeitar. Porque você se esqueceu de mim e da minha lei, também me esquecerei dos teus filhos. E sabe por que isso aconteceu? E o Senhor falou isso para Oséias? Porque o povo parou de ter experiências com Deus. Eles pararam de ter experiências com o Senhor. Foram morrendo os profetas, foram morrendo os sacerdotes, foram morrendo os povos mais antigos, os anciões, ficaram jovens. Isso não foi passado. E quando foi passado para alguns, eles só ficaram com aquilo que foi relatado. Eles não foram atrás de ter eles mesmos essa experiência com Deus. Então eles começaram a rejeitar o conhecimento de Deus, começaram a rejeitar a lei de Deus. Eles esqueceram de Deus. E o Senhor falou, Não. E o Senhor continua essa palavra. Lembra o primeiro que eu falei? Foi escrito para o nosso ensino. O Senhor ensina para mim, ensina para você, que o que me destrói, o que pode causar minha destruição, é minha falta de conhecimento de quem é o meu Deus. Quem é o nosso Deus? Nós estamos vivendo um tempo no qual as pessoas dizem que conhecem realmente a Deus, mas não conhecem. E eu não quero passar por isso. Dizer que conheço a Deus, mas faz tanto tempo que não tenho uma experiência com Ele, que eu falo que conheço baseado em algo que eu vivi lá atrás, ou de que alguém viveu, mas eu preciso ter a minha experiência com Deus.
Eu gosto de compartilhar, sim, quando Deus diz para eu falar, eu falo das minhas experiências com Deus. Mas mesmo todas aquelas que eu tive, irmão, são poucas. Porque Ele tem falado, eu quero me revelar mais a Ti. Eu quero mostrar mais coisas. Mas você tem que desejar. Nós temos que desejar. Nós temos na palavra de Deus várias manifestações dele. Em Isaías foi como nós lemos agora. O profeta Ezequiel, ele teve visões do Senhor em meio de tempestade, com raios e trovões. Jeremias, ele ouviu pessoalmente a voz de Deus falando com ele. Lê lá Jeremias 1, 4 e 5, Ezequiel 1, 4 e 5. Daniel, ele teve várias visões, irmãos. Visões celestiais. Ele conhecia Deus pela escritura, mas ele, através do jejum, da oração, ele teve experiências tremendas com o Senhor. As revelações que tem no livro de Daniel, que está se cumprindo agora nos nossos dias, o Senhor revelou a ele. E o Senhor, será que não quer revelar algo especial para você? Para você dar continuidade a essa geração? Porque você está aqui, você veio aqui para ouvir Deus, amém? Você veio aqui ouvir homens? Não. Você aqui veio ouvir a Deus. E nessa noite, se você desejar resgatar isso, o Senhor pode hoje ainda te revelar algo tremendo. No culto de Ano Novo, nós cantamos, vai ser incrível, irmão, eu creio que vai ser incrível, porque o nosso Deus é um Deus incrível, e pode ser que nessa noite Ele quer te revelar algo incrível. Eu creio nisso. O Senhor, Ele pode se revelar a ti de uma maneira diferente da que revelou a esses e nossos irmãos em Cristo, a maneira como Ele tem falado comigo. Com Elias, Ele falou com uma voz mansa, né? Delicada. Está lá em 1 Reis, aquele momento que o Senhor foi falar com ele, no estado que ele estava, para ele começar o chamado dele. Uma coisa eu sei, irmãos, Deus quer resgatar em nós o desejo de ter experiências com Ele. É necessário. É extremamente necessário. Ele deseja que conhecemos o Senhor absoluto que Ele é. O Deus que opera milagres. Nós, seres humanos, homens criados pelo Senhor, alguns de nós temos muitas dificuldades em enxergar os nossos erros, as nossas mazelas. E é algo que não deve ser assim. Às vezes nós queremos deixar meio ali guardadinho. Mas o Senhor, quando Ele expõe isso primeiramente para nós, Ele está falando assim, eu te amo, eu te chamei para algo, eu sei os planos que tem ao teu respeito, e é planos de... para dar o fim que você espera. Então eu vou mostrar para você isso aqui que não está da maneira que tem que estar. Aqui, Elda, você tem que deixar. Aqui você tem que se arrepender. Aqui você vai ter que morrer. Aqui você vai ter que morrer. Aqui você tem que morrer, porque comigo é muita coisa para morrer. Aqui você vai ter que morrer. Aqui também vai querer ressuscitar em você, mas não é para ressuscitar. Tem que morrer. E assim vai. Ele conhece cada um de nós. E tudo isso Ele nos mostra, porque Ele quer que nós desejamos ter experiências com Ele. O cristão, vou repetir, tem que ter experiências com o Senhor. Nós lemos a palavra, meditamos na palavra, nos alimentamos da palavra. Nós temos vida de oração, nós jejuamos, mas nós temos que buscar também ter experiências com o Senhor. Você tem que orar e falar assim, Senhor, eu quero ter uma experiência. E a experiência que o Senhor, Ele tem conosco, irmão, é sempre para edificar a nossa vida, para nos colocar no eixo.
Lembra quando eu conversei aqui, passei para vocês de uma experiência que uma irmã compartilhou comigo? Que eu fiquei assim, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vivo isso com Deus. Que ela estava orando, vocês vão lembrar, que ela estava, a igreja estava orando, ela estava orando, era uma oração da tarde, se eu não me engano. E ela estava lá no cantinho dela, orando. Daqui a pouco ela ouviu barulho no teto. Barulho. Ela falou assim, nossa, tá chovendo, né? Forte. Mas não estava chovendo. E o barulho forte. Parecia uma lata se abrindo. Sabe quando vocês são novos, mas na minha época a gente pegava lata de leite e furava para fazer... Fabita mais nova que eu, né, Fabi? Deixa eu ver alguém aqui. A gente fazia pata assim para andar, sabe? Em cima da lata. Furava, aí amarrava um prego por baixo, aí puxava, dava outro. Aí a gente subia e ficava andando assim. Nossa, era o máximo aquilo. Aquele barulho de pegar e rasgar o alumínio da lata, ela disse que ouviu. E quando ela olhou para o céu, ela viu o teto da igreja todo sendo rasgado por uma espada. E ali o Senhor começou a ministrar. Irmãos, quanto tempo faz que você não tem uma experiência dessa? E se você nunca teve, peça. É tremendo quando o Senhor se revela para nós. Não é por vaidade, não é por vanglória. Muitas das vezes Ele está revelando algo para você, que nem a gente estava conversando hoje, antes de entrar, estava conversando com a irmã, simplesmente porque Ele conta contigo para interceder, para eu poder operar em algum lugar, em alguma vida. E Ele está procurando. Quem é que está me buscando? Nossa, tem uma vida ali que está prestes a tirar a sua própria vida. A outra ali que vai ser cometida por uma injustiça tremenda. Deixa eu ver quem eu posso despertar para estar intercedendo por essa situação. E ele não encontra ninguém. Mas de repente ele olha, está você lá, assim, eu quero ter experiência contigo. Eu quero ser útil na tua mão. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Obra o corpo de Cristo. Senhor, eu estou aqui. O Senhor, então é ela mesmo que eu vou usar. Aí ele começa. Intercede agora. Por uma mulher assim. Por um pai de família assim. Ora agora. Por uma criança que está sendo agora, acontecendo. Ora. E você começa a orar. E começa a chorar, gemer, clamar, suplicar pelo agir de Deus. E depois você sente uma paz. Quando você sente essa paz, é porque Deus respondeu a tua oração. E Ele deu o livramento. Experiência. Mas como é que a gente vai ter se a gente só se ajoelha para falar, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Olha a minha situação como está. Olha a minha casa, meu marido. Lógico, nós temos que levar ao Senhor tudo aquilo que vem sobre nós. Todas as nossas ansiedades. Sim. Mas nós temos que ter experiência com Deus, porque quando você tem experiência com Ele, você deixa de ser egoísta. A nossa oração, a nossa busca não é mais os pronomes oblíquos, me, mim, comigo. Me, a pessoa. Lembra do pronomes oblíquos, gente? Me, mim, comigo, é tudo para mim. Não, é para mim, mas também é para o próximo. E não é apenas para aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço também. Irmãos, eu já contei também uma experiência que eu vivi terrível, onde eu queria deixar tudo, minha filha pequena, eu queria, deixar todo mundo, só eu sabia da dor, a situação que eu estava vivendo, desesperada. E aí o Senhor traz uma pessoa e fala assim, olha, Deus manda te dizer, que nessa madrugada, Ele te viu chorando. E Ele levantou um casal na Albânia para clamar por tua vida. E por conta disso, você está na igreja hoje. Porque não era nem para você estar. Por que Deus permitiu que essa pessoa falasse comigo? Para edificar a minha vida e saber que é um Deus zeloso que cuida de mim. Mas essa pessoa estava buscando ter experiências com Deus.
Numa outra ocasião, num culto da tarde, eu gosto muito de culto de tarde, irmãos. Oração da tarde, a maior parte das minhas experiências foi nas orações da tarde. Estava tendo uma oração da tarde, um culto, e foi convidado um pastor de fora, um pastor muito querido, conhecido aqui. E eu falei assim, nossa, ele veio pregar de tarde? A igreja dele, né? Mas veio aqui, nossa, interessante. E aí, beleza, eu fiquei no fundo da igreja, porque eu não queria participar de nada. E se alguém viesse falar comigo, eu ia capaz de engolir. Mas o problema não era com os outros, era com... Aí esse pastor, lá na frente, a igreja era grande, ele começou a falar. Só que ele não falava para os irmãos que estavam ali. Ele olhava na minha direção. E eu estava como se eu estivesse lá do outro lado da pista. Num canto, acuada. E ele começou a falar. E eu sabia que era para mim. E o Senhor falou assim, eu dou experiências para os meus filhos, para mostrar para os meus outros filhos que eu estou com eles. Eu não fui até ele falar com ele depois do final do culto da tarde. Nem ele veio falar comigo. Mas ele só me olhou e o olhar dizia o quê? Você entendeu, né? Não precisava falar mais nada. Eu cheguei em casa, me derramei diante do Senhor e pedi perdão a Deus. São experiências, irmãos, que nós temos que ter. É necessário. Deus usou a vida dessas duas pessoas para ministrar na minha vida. Ele teve compaixão de mim. Satanás estava querendo destruir um ministério, destruir uma família. Mas quando tem alguém que está diante de Deus, falando, Deus me usa, Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor sempre vai usar essas pessoas para te enviar socorro. Só que tem um momento que, pelo amor de Deus, você vai ser sempre aquele que precisa de socorro. Está na hora de você ser aquele que vai ser o instrumento de socorro. E para isso, você tem que buscar ter experiência com Deus. Ter esses encontros com Ele. Irmãos, Saulo precisou ser derrubado do cavalo. Perseguia o Senhor, perseguia aqueles do caminho. Até o dia que ele teve encontro com o Senhor. Mudou tudo. Mudou tudo na vida dele. Tinha alguém na família, eu já preguei a respeito disso. O primo de Saulo já era convertido, orava por ele. Nós temos texto bíblico que fala a respeito. E o Senhor ouviu a oração deste homem e salvou Saulo. E não apenas salvou, como transformou. Você já foi salvo. Glória a Deus. Já foi transformado. Glória a Deus. Mas Deus tem mais para você. Temos que ter experiência com o Senhor. O Senhor mudou o estilo de vida dele, mudou o conceito, mudou tudo. Pensa o quanto, porque às vezes a gente pensa que a transformação é no estalar de dedos, né? Mas imagina quanto tempo há para algumas pessoas para ser destruído fortalezas na mente, conceitos. Uma vez eu fui discipular, eu pedi para outra pessoa discipular porque eu não tinha tempo, estava corrido. Eu pedi para outra pessoa discipular essa irmã. Ela era a testemunha de Jeová. E no dia que ela foi na igreja, uma pessoa pegou e falou para ela assim: conversa com a irmã Elda. Aí ela, não, eu não quero falar. Ela, não, conversa com ela. Isso ela me contou depois. E eu estava embaixo e ela estava sendo aconselhada por essa pessoa. E aí, depois que terminou acho que era uma escola bíblica da manhã. Era uma escola bíblica. Que acabou, ela veio e falou assim: olha, essa aqui é a irmã Elda, essa aqui é a fulana. Aí ela, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Ela pediu para eu falar com você. Eu falei, você quer falar comigo? Quero. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que é para falar? Ela falou assim, olha, na realidade, eu falei assim, ó, é isso. É isso. É isso.
Porque Deus está falando isso. E terminou. Ela falou assim, ok, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque tudo aquilo que eu falei para ela, você falou agora. Por que isso aconteceu? Por amor a Deus, o amor de Deus pela vida dessa mulher. Só que para destruir todas as fortalezas de tudo aquilo que ela tinha sido ensinada desde criança, demorou. Mas ela foi querendo mais de Deus, querendo ter experiências com Deus. E às vezes, quando falhava, ela falava assim, olha, mas isso não é bem assim. Porque na Bíblia eu falei assim, esquece aquela Bíblia, é nessa aqui. E ali a gente foi indo, passou anos, irmãos. Mas as fortalezas caíram. Tem fortalezas, às vezes na nossa vida, que ainda precisam cair. E elas só serão derrubadas quando você tiver uma experiência com Deus. Porque às vezes a gente pensa em fortalezas como coisas assim pecaminosas, uma coisa, né? Mas às vezes é a nossa vontade. Às vezes são o nosso querer. Eu quero servir a Deus dessa forma, mas é dessa forma que Ele quer que você sirva a Ele. Quantos estão entendendo? Quando Saulo ele tomou conhecimento da vontade divina para a vida dele, ele se posicionou e começou a ter o desejo de buscar e conhecer mais esse Deus. E se você ler todas as cartas que ele escreveu, você vai ver ali experiências tremendas que ele teve. Às vezes a gente só lembra lá quando estava ele, Paulo e Silas. Não, mas teve muito mais. Muito mais experiência que ele teve. Porque ele buscava isso. Ele desejava isso. E é isso que nós devemos desejar, irmãos. Se você já teve, é momento de ser resgatado isso na sua vida. O desejo de ter experiências tremendas, incríveis com Deus. Pode ser algo que vai ser ministrado apenas ele e você, mas pode ser algo que ele vai fazer com que você leve para outras pessoas. Eu conheço uma irmãzinha, ela está com, acho que ela fez 78 anos agora. Que eu falo, Deus, se eu fosse 10% do que ela é, eu já estava feliz na minha vida contigo. Porque, irmão, se ela encontrar com quem for, eu me lembro de um dia que ela estava vindo de Santos, aí ela conheceu uma moça na barca, na travessia, ela começou a falar de Jesus para essa mulher. A mulher pegou o mesmo ônibus que ela ia pegar, porque ela queria continuar ouvindo, até chegar na casa dela, lá do ponto da barca até a minha casa, onde eu morava antigamente, ali na igreja Peniel Vicente Carvalho, da barca, do ônibus, o percurso, antes de descer no ponto, a mulher já estava confessando Jesus como Senhor e Salvador. E isso era rotina. Se ela entrar aqui no mercado, eu não duvido nada que metade do mercado fecha e vem para cá para aceitar Jesus. É uma coisa, e ela sempre falava a respeito de ter experiência com Deus. Eu falei, meu Deus, ela tem que passar esse cajado. E ela tem passado. E eu fico, Senhor, para quem eu vou passar e o que eu vou passar? Eu tenho que ter experiência contigo para passar para minhas netas. Para passar para minha filha, para o meu filho. Para passar para as irmãs. Que pela graça e misericórdia de Deus tem me dado para eu cuidar. Eu tenho que passar. Só que não somente eu, você também tem que passar. Os teus filhos têm que ver você testemunhar experiências tuas com ele. O teu esposo tem que ouvir de você, amor, eu tive uma experiência hoje com Deus, olha. E a sua esposa tem que ouvir, hoje eu tive uma experiência com Deus. Nós temos que ter. O início do capítulo 6 diz assim, que no ano que morreu o rei Uzias, é como se dissesse assim, no ano que morreu a carne, no ano que morreu aquilo, que acabou aquilo, que impedia com que Isaías se concentrasse em buscar ter experiência com Deus, e não ser apenas um profeta que entregava, mas sim um profeta que estava sendo tratado por Deus. Neste ano, foi que ele teve essa experiência tremenda com o Senhor. É aí que a gente tem que sondar.
Não sou eu que vou te sondar, nem você a mim. Cada um de nós temos que nos sondarmos. Pedir, como diz o salmista, né? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há algo que tira a tua primazia da minha vida. O que tem me distraído, o louvor pode subir. O que tem me distraído? O que eu tenho priorizado? Como tem sido a minha vida cristã? Querido, muitas vezes, vou falar uma coisa. Tem pessoas que buscam estar congregando num lugar onde não será cobrado, não será cobrada. Você pode vir, sentar, ouve a palavra, vai embora, vem no próximo culto. Aí você venha e assim por diante. Mas quando você quer ter experiência com Deus, você se agrada quando você ouve assim: olha, você tem que colocar a tua casa em ordem. Olha, você tem que buscar mais a Deus. Olha, você tem que ter uma vida de jejum. Olha, você tem que ter uma vida de oração. Você se agrada, porque você entende que é Deus te chocalhando para mais perto dEle. Para se desprender das coisas da terra e se concentrar nele. Experiência com Deus. Você precisa ter. É necessário para todo cristão ter experiências com Deus, no plural. Porque você vai buscar hoje, mas amanhã você vai continuar, e você vai ter, você vai querer mais, você vai querer mais. Porque a experiência com Deus, irmão, é algo apaixonante, você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Principalmente porque ela causa mudança em você. Principalmente porque ela te lapida. Principalmente porque ela vai pontuando coisas que não estão agradando a Deus. E a palavra do Senhor diz em Isaías mesmo 43, se eu não me engano, que nós fomos criados para o louvor da glória dEle. Esse texto de Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória, não é? Toda a terra está cheia da sua glória. Aí tem alguns que, por falta de sabedoria, falam assim: como cheia da glória de Deus, se acontece tanta coisa? Isso. Queridos, a glória de Deus é manifesta na vida dos filhos dele. É isso que eles estão querendo dizer. Toda a terra está cheia da glória de Deus, está cheia de filhos dele, que tem que refletir a glória dele. Nós não somos feitos à imagem dele. Ele não é glorioso. Então você tem que refletir a glória dele. Então toda a terra está cheia da glória dele. A natureza, em Salmos 19, diz, não é? Os céus proclamam a sua glória. E para nós refletirmos a glória de Deus, nós temos que ter experiências com ele. Porque aí nós deixamos a nossa carne em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sei lá que escala você vai dar a ela. Mas a primazia vai ser você e Deus. Você e Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Povo meu que lê a Bíblia, vocês lembram? Quando o Senhor enviou Moisés para libertar Israel, vocês lembram? Não é porque vocês estavam lá, vocês lembram porque vocês leem a Bíblia? Ele disse: vá e diga que o eu sou te enviou. Mas ele não explicou para Moisés quem era o eu sou. Quem era que o Senhor estava se referindo? Ele disse: vá. Quando lhe perguntarem, vá e diga que o eu sou te enviou. Aí você vê Moisés fazendo um pedido para o Senhor. Quem lembra que Moisés pediu para o Senhor? Rogo-lhe, Senhor, mostra-me a tua glória. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu vou, mas eu preciso te conhecer. Eu preciso ter algo tremendo
tremendo, incrível. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso ter uma experiência contigo. Eu tenho a tua palavra. Vai e diga que eu sou. Mas, Senhor, eu rogo, eu suplico, mostra-me a tua glória. E o Senhor mostrou para ele. Você está aqui nessa noite, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Mas o Senhor conta contigo para fazer a obra dele. Ele conta contigo para você viver esses últimos dias cheios dele. E para isso, basta só você falar: Senhor, mostra-me a tua glória. O que é a glória de Deus? Uma linguagem bem simples. Para aqueles que são novos na fé, possam compreender. A glória de Deus nada mais é que a revelação da natureza dele e do atributo dele. Quando você fala: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ver a tua glória, não é porque você vai sair saltando, não, nada disso. Ele vai revelar para você a natureza de quem ele é e do atributo dele. E eu posso te falar com convicção: você não será mais o mesmo. Não consegue, irmão. Você não consegue ser mais o mesmo quando você começa a ter experiência com Deus. É necessário. Nós precisamos vencer, romper as barreiras que tem nos impedido de buscar isso. Que seja resgatado nessa noite o desejo no teu coração de ter experiências com Deus, amém? Que seja resgatado nessa noite o teu desejo de ver o grande eu sou, amém? Que você possa falar assim: eu o conheço não apenas de ouvir falar, eu sei quem ele é. E através da experiência com Deus você pode verdadeiramente saber quem ele é. Os irmãos estarão ministrando, cantando, louvando ao Senhor. E durante esse momento, eu convido você a buscar ao Senhor aonde você está. Nós não vamos chamar aqui por causa da pandemia, os cuidados que nós temos que ter. Mas aí, que você possa resgatar, nessa noite, o desejo de ter experiência com Deus, amém? Quer um ano incrível? Busca o Deus incrível.
sei que você veio hoje aqui, o Espírito Santo diz que você veio atrás de uma resposta a uma situação que você está vivendo, a um conflito interno, a uma situação que você está vivendo. Quando você buscar ter essa experiência com Deus, o Senhor vai de encontro a ti. E Ele vai fazer além daquilo que você está necessitando. Deus é aquele que faz a obra por completo. Se a tua necessidade às vezes é de cura, às vezes é de um renovo, às vezes é de paz no meio da tempestade que você está vivendo. Tempestade na sua casa, tempestade na sua vida familiar, tempestade no seu emocional. Busque essa experiência nova com Deus, busque, porque Ele vai fazer além daquilo que você tem necessitado. A resposta que você anseia, o Senhor já está te dando. Ele está testificando em você, Ele está testificando na tua alma. Confia nesse Deus que te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Nós vimos de vários cultos, eu sei que é cansativo. Você poderia ter falado, não, hoje eu vou ficar em casa. Mas Ele quis que você viesse para você ouvir isso. Busque ter experiência com Ele. Ele entra com providência nessa tua situação. Ele traz paz. Ele traz resposta. Ele manifesta todo o seu poder, toda a sua plenitude no momento em que você buscá-lo. Creia em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração, que Ele está orando por você. Deus eterno, o Senhor que nos conhece, o Senhor que tem o poder de sondar os nossos corações e saber exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Locais nossos, Pai, que nós nem conseguimos mesmo, nós mesmos enxergar, o Senhor enxerga. Vem com teu poder e tua graça neste momento. Tocar-me, 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 Senhor. Em no nome de Jesus. Espírito Santo do Deus Altíssimo, visita, toca, testifica no coração do teu povo que tu és o grande eu sou, que tu és o Deus de sua vida e que o Senhor tem preparado sim coisas incríveis para os teus filhos. Senhor, desperta aqueles que dormem em do nome santo e poderoso de Jesus, que eles possam ter a certeza que é o Senhor que tem falado ao coração deles e que eles possam nessa noite comer e beber e crer que é longa caminhada ainda e há muita coisa para fazer e o Senhor conta com eles. Resgata, Senhor Deus, resgata sobre a vida de cada um o desejo de ter experiências sobrenaturais contigo, em no nome de Jesus. Amém? Amém? Glorifica a Deus, aplauda ao Senhor, declare que Ele é grande, que Ele é tremendo. Aleluia. Amém, irmãos? Esse foi o 4º dia da nossa campanha. Amém? 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. E eu acho que Deus falou comigo hoje foi que Ele quer um adorador. Amém?
Esse dia Deus quer um adorador. Então sejamos um adorador. Perdão, hoje é o 5º dia da campanha. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Amanhã todos que estão aqui estão convidados novamente para o 6º dia da campanha. Amém? Vamos semear mais um pouco porque Deus vai prover a colheita. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus querido, Deus amado, diante da tua presença, Deus, nós nos prostramos a ti, Deus, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mais uma vez se fez presente nesse lugar. Mais uma vez o Senhor abriu a tua boca e estendeu a tua poderosa mão sobre os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. E nós aprendemos, Senhor, que a gente precisa ser como os profetas antigamente, Senhor, que eram destemidos, ouviam a voz de Deus e cumpriam o que Ele pedia, Deus. Em nome de Jesus, nos dá esse coração, nos dá essa mente transformada, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, o nosso ser, para que a gente possa, através do Senhor, transformar nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e colocamos a vida da pastora Elda diante de ti, Deus, em nome de Jesus. Abençoa grandemente a vida dela, o ministério dela, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina, Espírito Santo, a mente dela cada dia, Senhor, que ela possa ser mais útil ainda do que ela já é, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, cobre teus filhos, em nome de Jesus, nos leva para nossos lares, em paz e segurança, Deus, que o teu amor possa estar sempre conosco, Espírito Santo, que o Senhor venha estar nos consolando a cada dia, a cada minuto, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, nos leva para casa, em paz, em segurança, em harmonia, e que a gente possa estar aqui amanhã, Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor governa a nossa vida, em nome de Jesus. E toda a igreja diz...